No ar com você, mais um programa Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Pois é, né? Você já sabe, aí pelo nosso site você pode ver a mesma programação que vai pela nossa telinha. Sabemos que às vezes o internauta gosta de uma programação diferenciada, mas a internet para a gente ainda é uma forma de expandir a nossa cobertura. Isso permite, faz com que em qualquer lugar do Brasil ou do mundo que você esteja, você pode assistir a nossa programação integral. Assim como vai na telinha, vai também na internet. Pelo tablet, pelo smartphone, pelo aplicativo da Boas Novas. E olha, gente, isso é uma conquista. Sozinhos, nós não conseguiríamos fazer o que a gente está fazendo agora, né? De poder estar não só na televisão, mas também na internet, 24 horas por dia, com uma programação diferenciada. Quem nos ajuda a cumprir esse objetivo são os nossos queridos semeadores de Boas Novas, a quem eu gosto de fazer um registro aqui a cada dia que a gente faz o nosso programa. Querido semeador, você que já entendeu o tamanho desse desafio, você que já entendeu que para que nós possamos entregar uma programação aí 24 horas por dia, nós precisamos de você, nós só podemos agradecer. Agradecer e pedir ao Senhor que Ele possa retribuir, atendendo os desejos do seu coração. Você, com qualquer valor que você contribua, permite com que nós cheguemos lá, com que nós nos sintamos estimulados a estar aqui fazendo o que a gente precisa fazer. Você que ainda não é um semeador, que tem sido abençoado também com a programação da Boas Novas, fica aí o nosso desafio. Vem nos ajudar. Vem nos ajudar a cumprir a nossa tarefa, vem nos ajudar a entrar aí com também o sinal digital, que é o grande desafio que temos pela frente, 2126-300. É o nosso canal de comunicação. Liga para esse número, qualquer hora do dia ou da noite, você pode também se tornar um semeador. Ou então, entra no site. Pelo www.boasnovas.tv, você também pode se tornar um semeador com segurança, usando qualquer dos mecanismos que tem ali. E olha, não tem mais a desculpa de você estar fora do Brasil não, tá? Mesmo fora do Brasil, você entra lá no site e você também pode se tornar um semeador. Vem nos ajudar, vem fazer parte desse exército de semeadores. Porque, ó, o Senhor, Ele deu a ordem. E grande é o exército de semeadores de Boas Novas. A gente tem uma convicção de que Deus não nos dá nenhum desafio que a gente não possa cumprir. E quando Ele dá um desafio, é para ser cumprido. E Ele levanta o seu povo para poder cumprir e atingir o desafio dado, né? Então, você, como semeador, pode nos ajudar a cumprir esse desafio. Que o Senhor possa abençoar você também, independente de você ser semeador, mas que Ele possa abençoar você e atender os desejos do seu coração. Cabeça para Cima de hoje traz para você um tema que é super importante, um tema que pode fazer diferença na vida de muita gente. No Brasil, 20% das mulheres, elas sofrem com a enxaqueca. É isso mesmo. Você tem enxaqueca? 20% das mulheres no Brasil sofrem com enxaqueca. São dados, né, resultantes dos estudos da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Mas olha só, no mundo inteiro, a Organização Mundial de Saúde também nos informa que a enxaqueca é a quarta doença mais paralisante, doença crônica mais paralisante. E ela é uma das principais responsáveis pela ausência no trabalho. Forte isso, né? Enxaqueca não é mole. Quem tem enxaqueca é que sabe o quanto essa doença é incômoda. E no Cabeça para Cima de hoje, nós vamos falar sobre enxaqueca. Queremos trazer informações sobre a doença e buscar tirar as principais dúvidas sobre enxaqueca. Você já sabe, começamos com o nosso informativo e logo depois, um time muito bacana nos ajuda nas informações e no nosso debate. A enxaqueca é um dos tipos de cefaleia, ou seja, aquela famosa dor de cabeça. Ela é caracterizada por uma dor latejante em um dos lados da cabeça e, às vezes, nos dois. A enxaqueca é geralmente acompanhada de sensibilidade à luz e a sons, além de náusea e vômito. A duração da crise varia de 4 a 72 horas, podendo ser mais curta em crianças.
Segundo o Ministério da Saúde, de 5 a 25% das mulheres e de 2 a 10% dos homens têm enxaqueca. A enxaqueca é predominante em pessoas com idades entre 25 e 45 anos, sendo que após os 50 anos, essa porcentagem tende a diminuir, principalmente nas mulheres. A doença ocorre em 3 a 10% das crianças, afetando igualmente ambos os gêneros antes da puberdade, mas com predomínio no sexo feminino após essa fase. As causas exatas da enxaqueca são desconhecidas, embora se saiba que elas estão relacionadas com alterações do cérebro e possuem influência genética. É isso aí. Mais uma vez, você tem enxaqueca? Gente, eu até tive enxaqueca quando eu era jovenzinha. Graças a Deus esse negócio passou, né? Mas é uma doença muito incômoda mesmo. A gente vai conversar sobre esse tema, tentar esclarecer, tentar tirar dúvidas. E para isso eu recebo aqui no estúdio a Norma Fleming. Ela é neurologista, especialista em dor e cefaleia. Muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Espero poder melhorar a informação sobre essa doença. Pois é, você é especialista em dor, Norma? Sou especialista. Na verdade, é uma subespecialidade da neurologia. Eu sou neurologista e me subespecializei em dor, faço isso há 30 anos. E dor de cabeça é uma queixa muito importante, muito frequente no nosso ambulatório, em todos os níveis, tanto na universidade, quanto nos hospitais públicos, quanto nos próprios consultórios. Perfeito. Caramba, especialista em dor. Deve ser complicado esse negócio, né? E é muito ruim, a gente sente dor. É bom saber que tem alguém que pode cuidar. Existe uma sociedade internacional já que iniciou no pós-guerra, pós-segunda guerra, sobre dor crônica. E nós temos isso, essa sociedade muito forte e presente no nosso país. Bacana, bacana. Vamos já conhecer um pouquinho melhor, inclusive essa sociedade. Quero um pouquinho mais de informações sobre ela. Mas primeiro, quero apresentar para vocês a nossa segunda convidada, Ana Paula Camargo. Vocês já conhecem, ela sempre está aqui presente conosco, neurocientista da UFRJ. Né? Eu que agradeço sempre o convite por poder estar aqui, aprender com especialistas, né? Poder falar um pouco também do que está sendo desenvolvido nas universidades. Bem interessante, eu agradeço sempre o convite. Obrigada por você estar aqui, realmente. É muito bom ter você aqui sempre, viu? Norma, sua primeira vez conosco aqui no Cabeça para Cima. Prazer. E aqui é bacana, viu, Norma? Veio uma vez, acaba que vai ficar freguês, né? Vai ficar freguês. Gente, assim, de certa forma, uma surpresa para mim entender que a enxaqueca, ela é uma doença, de certa forma, neurológica. Pode-se dizer isso? Sim, é uma doença neurológica. Qual é o problema? O problema é o seguinte, cefaleia é uma palavra que é sinônimo de dor de cabeça. Então, quando nós falamos dor de cabeça ou cefaleia, é a mesma coisa. Dentro das dores de cabeça, a gente tem a enxaqueca. Há inúmeras, mas a enxaqueca é uma das mais incapacitantes. Por isso é que ela é muito comum nos hospitais. As outras, ela não é a mais comum. A mais comum é tipo tensional. Mas como ela não é muito intensa e é breve, facilmente controlável, dificilmente leva um paciente a procurar um médico por causa da dor, né? Já a enxaqueca não. Por quê? Porque a enxaqueca, a dor de cabeça é o sintoma mais comum, mas não é só ele que existe. Uma pessoa que está numa crise de enxaqueca, ela, na verdade, tem sintomas por todo o corpo. Ela tem, como é uma hiperexcitabilidade cerebral, quer dizer, o cérebro é muito excitável facilmente, durante a crise você não consegue raciocinar, você não consegue pensar. Todos os estímulos sensitivos que chegam, eles aumentam muito o volume, então a pessoa fica intolerante à luz, a barulho, a cheiro, ela quer ficar quietinha no escuro, no cantinho, né? E fora isso também tem os outros sintomas do corpo, do trato gastrointestinal, que podem ser náuseas, vômitos, diarreias. Então você imagina isso tudo junto com uma dor de cabeça. Não é uma simples dor de cabeça. Por isso ela é altamente incapacitante. E quem não tem enxaqueca não consegue imaginar o que é você estar numa crise de enxaqueca. É diferente de uma dor de cabeça da gripe,
dor de cabeça da sinusite, dor de cabeça do estresse, isso é dor de cabeça. Isso não é enxaqueca. Então, enxaqueca é uma doença neurológica. Inclusive, ela dá sinais, né? A pessoa que tem a enxaqueca, ela já começa a ver que tem uma rotina na vida dela. Então, assim, antes dela ter a crise de enxaqueca, ela começa a apresentar determinados quadros que ela já sabe, olha, eu já vou entrar numa crise, eu vou ter uma enxaqueca. Então, ela começa já a ver pontos brilhantes, ela já começa a ter uma alteração, que ela já começa a ver que ela vai entrar numa crise de enxaqueca. Então, isso diferencia quando o paciente chega ao consultório, né, que ele vai em busca, né, de ajuda, que é um paciente que fica completamente incapacitante para a vida, não só do trabalho, como a vida social também, né? Então, tem alterações dentro do ambiente familiar. Essa é uma pessoa que fica incapacitada para a vida, né? Então, ela vai ao consultório e, olha, eu sinto isso, eu sinto que a dor de cabeça vem, mas eu não sei como posso fazer para ela não chegar. Né? Por que essa doença, por que as mulheres são mais vulneráveis à enxaqueca? Pois é, na verdade, tanto homem quanto mulheres têm têm enxaqueca, tá? A mulher é mais vulnerável, provavelmente por questões hormonais. Sim. Né? Tanto que quando você vai olhar a prevalência, você vê que aumenta muito a quantidade de pacientes com essa queixa nas mulheres a partir da menarca. E ela começa a declinar na época da menopausa. Então, o fator hormonal é um fator importante. Agora, o mais interessante é que nos fatores desencadeantes, porque se a gente pensar assim, a enxaqueca, o indivíduo herda geneticamente aquela predisposição e o cérebro dele é hiperexcitável. Então, ele precisa de gatilhos para dispararem essa crise, né? Então, se a gente imaginar que ela é muito mais prevalente na mulher do que nos homens, ou seja, em cada 3 mulheres, um homem tem, e que o hormônio é importante, o que a gente gostaria de observar? Bom, então, se nós vamos estudar os fatores desencadeantes, o hormônio é o mais comum. Não, não é. É essa a surpresa. É esse o detalhe importante. O fator que desencadeia primeiramente a enxaqueca é o estresse. Então, você imagina nos dias de hoje, em que todo mundo está estressado, a gente vive numa tensão, numa demanda em todos os aspectos da nossa vida, como o enxaquecoso sofre. Né? O estresse pode ser um gatilho. E quando ela diz assim, há sinais, são 2 coisas que a gente precisa diferenciar. Né? As luzezinhas fazem parte do quadro já instalado. Pouquíssimas pessoas têm, mas alguns têm, que são as alterações sensitivas que vêm antes da crise, mas elas já são a crise. Tá certo. Tá certo. A gente já precisa da nossa primeira paradinha? Ok. Eu vou para o intervalo e a gente volta. Queria entender essa questão, né? Enxaqueca, quer dizer, ela é hereditária, mas, quer dizer, uma vez tendo herdado essa característica, né? Essa doença, ela vai se manifestar ou é possível que não, né? Como lidar com esses sintomas? É possível controlar? É possível a gente mandar embora a enxaqueca? E tem cura ou não tem esse negócio? Já, depois do intervalo.